Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje é a nossa última aula. Para a alegria da nação, vocês vão ficar livres de mim. E hoje nós vamos continuar as nossas aulas de criminologia. Bom, mantendo a nossa tradição, na última aula nós estudamos algumas teorias sociológicas do crime, certo? Nós começamos lá de trás, em 1764, com a fase pré-científica da criminologia, com o livro dos delitos e das penas do Beccaria, que deu ensejo ao que a gente chama de escola clássica. Depois eu passei para a escola positiva, que tem um marco em 1876, com o livro Homem Delinquente, do César e Lombroso, que é considerado o pai da criminologia científica e alterou a metodologia de estudo da criminologia, passando de um método dedutivo, abstrato, lógico, formal, para um método empírico, interdisciplinar e indutivo, baseado no fato real. A partir daí, nós vimos que no final do século, principalmente no final do século XIX, mais ou menos em 1895, a gente começou a ter o estudo da anomia através do Durkheim. E esses estudos do Durkheim deram ensejo à chamada teoria da anomia. Outro representante da teoria da anomia é o Robert Merton, que faz uma dicotomia em um estudo da estrutura social, baseado em dois elementos, quais sejam objetivos culturais e meios institucionalizados, e esses compassos que existem entre eles. Também nós estudamos, nesse período, principalmente no início do século XX, a chamada Escola de Chicago e seus pensadores. Vimos a teoria ecológica, vimos a teoria da subcultura do Albert Cohen, vimos as técnicas de neutralização propostas pelos Six e Matza, vimos também a teoria da aprendizagem, ou também chamada de teoria da associação diferencial, proposta pelo Edwin Sutherland. E, por fim, nós fizemos uma transição entre as teorias do consenso, passando já para as teorias do conflito, através de um estudo do Labeling Approach, também chamado de teoria do etiquetamento ou teoria da rotulação, que tem dentre um dos seus representantes o Howard Becker, que escreveu um livro chamado Outsiders, que inclusive eu dei o exemplo de que ele fala e trata dos usuários de marihuana como um desses outsiders. Falei que é importante o estudo da criminologia da reação social, que começa a existir a partir dessa ideia do Labeling Approach ou de etiquetamento, porque começa-se a analisar não o fato em si, ou não somente o delinquente, mas sim o processo de reação social que se tem da conduta, na conduta. Então, é baseado principalmente o Labeling Approach no que a gente chama de processo de criminalização. E ele faz essa distinção entre criminalização primária e criminalização secundária. A criminalização primária como uma previsão legislativa seletiva, e a criminalização secundária, que é feita pelas instâncias oficiais, sendo que a primeira fase, ou primeira escala de seleção feita na criminalização secundária é pela polícia. E nós demos alguns exemplos sobre isso. E dissemos que essa rotulação, ou esse etiquetamento, passa por duas fases. A primeira, obviamente, pela rotulação exercida tanto na legislação quanto pelos órgãos oficiais, ou chamados órgãos executivos, e num segundo momento existe a assunção do papel de rotulado, a assunção do papel de etiquetado. E que isso gera uma seletividade de classes inferiores como clientes corriqueiros ou rotineiros do direito penal, e isso é demonstrado através das chamadas estatísticas criminais. Então a gente viu essas teorias, né? Vimos a evolução do objeto da criminologia sempre aumentando, né? Só para resgatar, lembrando, não custa. Crime, criminoso, vítima e controle social. E nós estudamos a partir daí essa noção de como a estrutura social e como o controle, ou seja, como que o crime acontece dentro de uma sociedade micro, e agora nós vamos começar a estudar as teorias macrosociológicas. Então é interessante, a gente começou a estudar o fato, depois o fato praticado por alguém,
Depois, esse fato praticado por alguém dentro de um grupo. Depois, a gente começou a estudar a relação entre esses grupos. Agora, nós vamos analisar o sistema. Tudo isso dentro de um sistema. Então, as teorias críticas, ou as chamadas teorias do conflito, elas vão fazer uma distinção interessantíssima entre os sujeitos ao poder e os sujeitos do poder. E ela tem uma gama de teorias que envolvem essas teorias do conflito. Então, a primeira coisa que eu já falei, que eu tenho que observar, elas são teorias macrosociológicas. Por quê? Elas não preocupam com uma relação existente dentro de um grupo, ou a relação entre o grupo A ou B, ou a relação entre o grupo específico, como, por exemplo, a subcultura preocupava com a delinquência juvenil, ou a delinquência de um grupo específico, como dos pichadores. Aqui não. Eu vou fazer uma análise macrosociológica da sociedade como um todo, de um sistema político, cultural, econômico, e como isso se influencia, ou seja, a relação entre os diversos grupos sociais e qual o resultado que acontece a partir daí. Então, dentro da teoria do conflito, eu vou ter diversas nuances e diversas teorias que vão explicar essa relação do crime dentro da sociedade de uma maneira macro-sociológica. Então, eu vou dar exemplos. Eu vou ter, por exemplo, as chamadas teorias críticas. As teorias críticas. Eu vou ter o que a gente chama de criminologia radical, que é proposta pelo Ernest Young. Eu vou ter, por exemplo, que pode estar dentro das críticas ou não, as teorias marxistas. Eu vou ter a chamada criminologia feminista. Isso tudo são teorias do conflito, ou teorias dentro das teorias do conflito. Criminologia verde. Dentre outras. Então aqui eu já estou partindo da década de 70 para estudar teorias até a modernidade, até hoje. Então, essas teorias, elas vão ter alguns elementos que eu vou chamar de elementos gerais ou elementos básicos. E qual que é a sustentação principal dessas teorias do conflito? Elas dizem o seguinte: a sociedade não parte de um elemento estrutural funcionalista como queria a escola de Chicago, ou como queria o Durkheim, ou como queria o Merton. Não existe um consenso de normas sociais, ou a norma social ou a norma jurídica não é um produto de um consenso. Ela é o produto de um conflito. E esse produto gera uma coação. O direito é uma forma de coação. De coação de quem vence a batalha sobre quem perde essa batalha. Então, qual que é a palavra-chave das teorias críticas? Ela faz uma análise. Vou colocar aqui, ó. Para ficar bonitinho, eu vou colocar do lado aqui. Ela faz uma análise política. Análise política do crime. Ela faz uma análise política do crime. Ou seja, o crime não é um dado pré-constituído, não é um dado patológico. Ele é o quê? Ele é um produto definido por quem vence a relação de poder, ou por quem tem a relação de poder. Então, o sujeito do poder define o que é crime. E o sujeito ao poder sofre
Vou colocar sofre, não. Vou colocar aqui. É o criminoso. Então, na briga entre diversos grupos sociais, quem vence esse elemento político, ou vence essa briga política, esse conflito, vai dizer o seguinte: como eu venci, eu vou usar o direito como uma força coercitiva para criminalizar o outro grupo, ou para criminalizar a conduta do outro. Então, o crime passa a ser o quê? O crime é uma definição política dos sujeitos do poder. Vou colocar aqui sobre os, entre aspas, dominados. Isso é tão interessante que quando você vai... E eu vou tratar todas essas teorias aqui mais ou menos de maneira geral, tá? Até porque a gente não vai ter tempo de estudar todas elas e normalmente elas não caem destrinchadas igual essas outras teorias que a gente estudou na prova, não. Então, o crime é uma definição política dos sujeitos do poder sobre os dominados. Então, dentro dessas variações, por exemplo, você vai ter autores das teorias do conflito que vão dizer o seguinte: é íncito ao sistema capitalista o quê? A criminalidade. Por quê? O que é o crime? É uma definição dada por quem detém o capital para criminalizar quem? Quem é dominado. Então, essas teorias do conflito, elas vão criticar várias coisas ou vão quebrar vários paradigmas. O primeiro paradigma: não existe consenso. Porque as definições legais vêm de uma relação de poder, de conflito coercitiva, não de consenso, não de acordo. 2, ela propõe a quebra do discurso oficial. Propõe a quebra do discurso oficial. Ora, a partir do momento que as teorias do conflito historicizam a realidade, dentro de um sistema maior, ela vai dizer o seguinte: eu tenho um discurso oficial falacioso que diz que a função do direito penal ou a função da pena é reprimir ou prevenir o crime. A função da pena é repressão ou prevenção. Isso está lá no artigo 33 do Código, isso é o discurso oficial. Só que, na realidade, o que a teoria do conflito vai dizer? Não tem nada disso. Apenas serve para a manutenção do status quo social. Ou seja, a manutenção do poder político de quem domina. Então, a pena tem uma função de manutenção do status quo. Vou pôr isso para cá, ó. Depois a gente fala dela. Eu agora estou com toque em relação ao quadro. Entendeu? Depois de diversas reclamações, eu comecei a ter toque em relação ao quadro. Então, o que acontece? A pena, ela tem
essa é a função de manutenção do status quo. Isso é tão interessante que tem um penalista na América Latina que é muito famoso e muito influenciador aqui no Brasil, que é o ministro da Suprema Corte Argentina, chamado Eugênio Raul Zaffaroni. E o Eugênio Raul Zaffaroni, ele traz uma ideia muito interessante, que ele fala o seguinte: existem teorias legitimadoras do sistema, ou legitimadores da pena, que é essas penas, como prevenção geral, prevenção espacial, positivas e negativas, e teorias repressivas ou retributivas. Mas ele fala o seguinte: na realidade eu tenho as teorias deslegitimadoras, que são aquelas que dizem o seguinte, que a pena tem uma função agnóstica, ou seja, a pena não serve para nada. Ou melhor, ela não serve para o que o discurso oficial fala. Ela serve para quê? Para a manutenção desse status quo, para manter o quê? A condição de dominado. Isso é tão interessante que os marxistas, por exemplo, vão falar o seguinte: para que serve o direito penal? Para manter a luta de classes e para manter essa distinção capital e trabalho. Isso é tão interessante, e às vezes cai trechos pequenos de prova do livro dele. Tem um cara que chama Loic Vacan. Já vi questão de prova citando ele. Esse cara tem um livro que chama Punir os Pobres. E ele faz um estudo do sistema norte-americano, carcerário norte-americano. 89% dos presos são negros ou imigrantes nos Estados Unidos. A maior população carcerária do mundo ainda é a dos Estados Unidos. A da China tem crescido muito. O Brasil é o quarto maior sistema prisional do mundo, é o brasileiro. 89% são negros ou imigrantes. Então, o que acontece? O que o Vacan diz? A prisão nos Estados Unidos, ela tem uma função de quê? Ela não tem uma função de ressocialização, não tem uma função de retribuição, não tem uma função de nada disso, uma função declarada. A prisão nos Estados Unidos, ela tem algumas funções que ele quebra essa ideia crítica, através da ideia crítica, quebra essa noção de legitimação do sistema, de consenso. Número 1, ele fala o seguinte: prisão dá dinheiro nos Estados Unidos. Parece até que ele está voltando lá na teoria do funcional do crime, né? Do Durkheim, que o crime é normal e é importante para a sociedade. Só que o que ele fala aqui no sentido econômico? Ele vai dizer que, como no sistema americano a maioria das prisões são privadas, isso é outra falácia. O povo chega na televisão e fala assim: nos Estados Unidos é tudo privatizado. É mentira. Tem muita prisão pública lá, muita. Quase a metade. Mas tem muita privada. Prisão dá dinheiro. Então, quando o Vacan escreveu esse livro aqui, agora eu não sei se esse dado é atual. O sistema carcerário americano era o quarto maior empregador dos Estados Unidos. Olha o tanto de emprego que o sistema carcerário gerava. Perdi lá para a Ford, na época, o Walmart e uma outra empresa que eu não lembro. O que mais que ele falava? Olha dentro da teoria crítica, olha a politização, né? Que ela politiza a análise do crime. Falava o seguinte: além da prisão dar dinheiro, a prisão mascara as estatísticas de desemprego. Elas melhoram os índices internacionais e os índices americanos. Por quê? Eu tenho menos 2 milhões de pessoas que são vulneráveis ou que vão servir de subemprego, que é o que imigrante faz,
ou que não terão emprego, ou desempregados. Então, esse número de 2 milhões de pessoas sai fora da estatística de desemprego, porque preso não entra na estatística de desemprego. Então, o que ele fala? O que alguns autores críticos falam? Que a prisão ela tem o quê? Uma função de reforçar a luta de classes. Reforçar a dominação ou reforçar a exclusão social. Reforçar a... repetir. Reforçar a exclusão social. Então, essas teorias críticas, elas têm uma ideia muito forte marxista, que vai partir daquele pressuposto do historicismo marxista, né? A ideia de historicismo marxista, e fixar essa ideia de que o crime está diretamente ligado ao sistema capitalista. Por quê? Como existe, vou colocar aqui para ficar melhor, materialismo histórico. Como o capitalismo gera necessariamente desigualdade, eu vou promover essa briga ou as relações de poder. E isso vai gerar uma pré-definição, uma definição do que seria ou do que é considerado crime. Então, o cárcere é uma reprodução desse status social de desigualdade. E as estatísticas vão comprovar isso. O que eu escrevi errado? Capitalismo. Obrigado. Troquei o A e o L, isso é dislexia. Capitalismo. Desigualdade, ou seja, a ideia de poder, né, e a briga de poder de relações sociais. Olha que legal aqui, eu trouxe uma citação do Barata, e o Barata, ele é um dos livros indicados para vocês, né? Ele fala assim, ó: a prisão tem a função de reproduzir a desigualdade. Ela representa a consolidação definitiva de uma carreira criminosa. Então, essas teorias do conflito, elas reforçam o que foi trazido pela teoria do etiquetamento, ou teoria da rotulação, ou labeling approach. Porque ela diz que nessa briga de poder, sempre quem perde é o já excluído socialmente. Então a gente faz o que o direito penal faz o que a gente chama de judicialização da pobreza. Ou outros dizem controle social da miséria. Isso é tão sério que, se a gente for analisar as estatísticas criminais no Brasil, o Brasil hoje tem aproximadamente 700 mil presos. Eu acho que eu já falei isso aqui. Se você for pegar estatisticamente, nas prisões masculinas, mais de 90% estão presos lá por crimes contra o patrimônio ou tráfico. Quem comete esse tipo de criminalidade? Se você for analisar aqui, ó, no percentual de presos do colarinho branco, não dá nem 1%.
Nem 1% desses 700 mil presos. E na feminina, mais de 50% é por tráfico. Apesar de que todo mundo sabe que mulher comete muito menos crime do que homem. Isso é estatístico. Por quê? Elas são seres muito mais evoluídos que a gente. Sempre foram em tudo. Enfim. Mas não é só por causa disso, não. Existe uma repressão também em cima da mulher, que nós vamos falar dela um pouquinho depois, que é a chamada Síndrome de Barbie. Mas existe a ideia de que da evolução em relação a gente, isso é óbvio, e além disso, elas são mais, ou são menos propensas, aliás, ao cometimento de condutas criminosas. E isso vai ser também estudo dessa criminologia feminista, da tipologia de crimes praticados por mulheres, e vai estudar essa relação política e social da criminologia, ou dos crimes, melhor dizendo, praticados por mulheres. Então, a criminologia feminista ela vai criticar determinadas coisas, dizendo que, muitas vezes, a mulher é muito mais reprimida em crimes de pequena monta do que o homem. Porque a sociedade machista tende a tolerar menos os pequenos erros das mulheres do que o homem. Isso fica muito claro em algumas estatísticas criminais antigas, por exemplo. Se vocês pegarem o crime de adultério, que existia até pouco tempo atrás, era o artigo 240 do Código Penal. Eu mexo com direito penal tem mais de 20 anos. Eu nunca vi uma condenação de um homem por adultério. Agora, na literatura e na prática, você acha um monte de condenação de mulher. Júri. Já assistiu milhares de júris. Vocês já viram? Eu não lembro de ter visto. Tem, isso tem, eu acho que tem, mas eu nunca vi um júri que a mulher estava sendo, que era ré, e ela alegar legítima defesa da honra. Porque ela matou o cara porque pegou o cara com outra mulher. Isso é coisa de machismo, é coisa de homem. E aí você tem as táticas, né? Quando você faz júri, o que você faz? Se for um crime passional igual esse, normalmente é o que eu falo, é o homem que faz isso, você faz o quê? Você nega todas as mulheres no júri, que você pode negar. Porque o jurado ele julga com a íntima convicção, não é? É diferente do juiz togado, que a gente fala, o juiz formal, o juiz que não é leigo. O jurado é um juiz leigo. Então ele julga com a íntima convicção. O que ele faz normalmente? Ele se coloca no lugar do cara. Ele se pergunta assim, se eu tivesse no lugar dele eu mataria? Eu tive um cliente uma vez que ele conseguiu pegar homicídio privilegiado. E eu neguei todas as mulheres. Ele chegou em casa, que é cara da roça, matuto. Ia na cidade uma vez a cada 4 meses para fazer compra. Ele chegou no depoimento dele, o que ele fez? Ele pegou a mulher dele na cama com um compadre dele, vizinho de roça. Ele saiu dando tiro no cara, ele estava nervoso demais, errou tudo, o cara fugiu. Pegou a mulher, cortou a cabeça dela, um facão, colocou a cabeça dela em cima da cerca, tem as fotos todas no processo, e sentou lá e ficou esperando. Ele não fugiu, não fez nada. Confessou, réu confesso. No depoimento dele no júri, ele virou e falou assim: doutor, o senhor pode condenar e me mandar para a cadeia, mas na lei de Deus eu fiz o que era certo. Eu jurei em frente de Deus que eu nunca ia traí-la e nunca traí. E ela me traiu. Então na lei dos homens eu posso estar errado, na lei de Deus eu estou certo. O depoimento dele foi só isso. Como ele tinha ficado preso um tempo, que ele foi preso em flagrante, ele ficou preso bastante tempo. A gente conseguiu um homicídio qualificado privilegiado. Ele pegou, acho que uns 5 anos e meio, mais ou menos. Porque teve a diminuição da pena. Pegou pena mínima, foi 12 anos, acho que teve um terço de... Foi isso mesmo.
teve um terço, ou 2 terços, acho que foi 2, eu não lembro. Eu sei que ele saiu com livramento do júri. Mas esses casos normalmente esses casos são crimes de homem. E a criminologia feminista vai estudar isso. Ela vai estudar essa repressão que existe na mulher, desde criança. Pode sentar assim não, fecha essa perna, você é mulher. Anda direito, levanta a cabeça. Principalmente a mulher da minha época, quando eu era mais novo. Era tudo assim. Você não pode fazer isso não, isso é coisa de homem. Jogando bola, não, isso é coisa de homem. A mulher é reprimida o tempo todo. Isso vai gerar ela aprende a suportar. A mulher é treinada para suportar. Socialmente falando. Eu não estou viajando não, gente. O que eu estou falando cai em prova. Está aqui dentro. Eu estou dando exemplo de criminologia feminista. E a criminologia feminista vai estudar essa relação de dominação. Olha a relação de dominação política machista do homem sobre a mulher. E isso vai influenciar e vai gerar cifras negras da criminalidade. Quantas mulheres, por repressão social ou por vitimização terciária, não processam os maridos que as violentam? Um dos maiores índices de cifra oculta de criminalidade é na violência doméstica. Porque a mulher foi treinada desde criança a suportar, a aceitar. Isso está errado. Isso é o que a gente chama na vitimologia de síndrome de Barbie. O quem pode tudo. A mulher não pode nada. Não usa essa roupa, tá curta. Você não pode sair assim. Seu cabelo tá... A mulher é reprimida o tempo todo. Então a criminologia feminista vai estudar essas relações de poder e vai dizer mais. Não vem com essa história de querer me proteger achando que eu sou frágil, não. Eu sou igualzinho vocês. Porque muitas vezes a legislação, e o Código de 40 fazia muito isso, usava um discurso oficial de proteção maior para a mulher, mas na realidade, no fundo, estava falando assim, ó, você é incapaz, viu? Você não tem vontade própria, não. Crime de rapto era um desses. Ou então usavam termos pejorativos, toscos, como, por exemplo, tinha lá no artigo 215, salvo engano, que era possexual de mulher honesta. O que é mulher honesta? Aí eu brincava com meus alunos quando eu dava aula nessa época. Eu falava assim, oficício SPC, para saber se ela é honesta ou não, né? Se ela não tiver o nome no SPC, ela é honesta. Se ela tiver, olha que loucura. Essa ligação moral com o direito, né? Que tem muito Lenny Streck, que é um doutrinador, critica muito isso. Então, todas essas teorias do conflito, elas vão, tanto a criminologia feminista, quanto as teorias marxistas, a criminologia radical, as teorias críticas, elas vão trazer esse elemento político transformado ou gerado através das relações de poder como elemento do crime. Né? Então, o que acontece? Ela fala o seguinte, ó. Essa história de universalidade do direito essa história de igualdade entre as pessoas, que o direito penal vale para todos, essa história de que o delito é patológico, como queria a escola clássica, patológico. Isso é tudo falso para a teoria crítica, para as teorias do conflito. Porque o crime é produto de uma relação de poder. De quem tem o poder de dominar e de definir e de quem tem o poder de suportar. Desculpa, que é taxado ou rotulado como aquele que
sofre essa seletividade. Então, na realidade, essas teorias elas vão partir daquela transição das teorias do consenso, em que esse paradigma começa a ser quebrado com a teoria do etiquetamento ou da rotulação. E essas teorias aqui, todas críticas ou teorias marxistas ou da criminologia radical, elas vão continuar o quê? Aprofundando esse sistema de seletividade, mas com uma visão mais macro do próprio sistema capitalista como forma de manutenção da dominação da classe inferior pela classe superior, economicamente abastada. Isso é tão complicado porque isso é totalmente refletido nas estatísticas criminais e na própria legislação. Eu não sei se eu dei esse exemplo para vocês aqui quando eu falei de criminalização primária. A legislação é seletiva. E ela é feita por quem? Por quem detém o poder econômico. Você acha que o cara, o político, que é o natural, não todo político, estou falando no âmbito geral, viu, gente? Senão daqui a pouco vamos me processar falando que eu estou falando mal de político. No âmbito geral, ou na regra geral, o sujeito ativo de crime do colarinho branco é quem tem o poder econômico. O sujeito ativo desse tipo de criminalidade é quem tem o poder econômico. Então não existe interesse em aparelhar a polícia para esses casos, prever crimes ou condutas criminosas que têm como sujeito ativo natural essas pessoas. Agora, já que eu estou o detentor do poder, eu vou ter interesse em punir ou criminalizar ou sujeitar o meu poder quem não tem patrimônio, quem não é detentor de poder econômico. Então o que eu vou fazer? Eu vou criminalizar os crimes contra o patrimônio. Isso é tão forte que nós temos no Código Penal só 4 crimes contra a vida. E temos mais de 20 contra o patrimônio. Por quê? O legislador quer proteger o patrimônio dele. Pobre tem patrimônio? Não. Pobre comete sonegação fiscal de imposto de renda? Ele não atinge nem o teto, coitado. Aí, se eu reparo o dano no crime comum, que eu vou chamar de comum, não é uma linguagem técnica, mas uma linguagem leiga, eu tenho simplesmente uma diminuição de pena do artigo 16, que a gente chama de arrependimento posterior. Se eu cometo um crime sem grave ameaça, sem violência, e antes da denúncia eu vou lá e restituo a coisa, eu arrependo, vou lá e devolvo, eu furtei um bem. Arrependi, 10 dias depois fui lá e devolvi para o cara. Eu vou ser processado, condenado por furto. E vou ter uma causa de diminuição chamada de arrependimento posterior. Se eu sonego 100 milhões de reais e dou o azar de ser pego, eu posso devolver isso e não vou responder por nada, porque eu tenho o que a gente chama de extinção da punibilidade. Quem faz a lei é o detentor do poder. Quem é sujeito ativo desse crime? O detentor do poder. Legislação que a gente chama em causa própria. Então, as teorias críticas vão analisar tudo isso e vai dizer o seguinte: o crime tem uma função de manutenção desse status quo, de retirar da sociedade quem incomoda, de segregar quem incomoda. Diga. De quê? Não. A pergunta dele é o seguinte, para quem está assistindo online, se isso é uma hipótese de exclusão da ilicitude. Não. Quando você analisa o conceito de crime, isso é uma causa de extinção da punibilidade. O que acontece? Quando você estuda o conceito analítico de crime,
você usa, eu não sei se eu falei isso aqui quando eu falei da escola moderna alemã ou escola de política criminal, que eu falei de um cara que foi o precursor do estudo do crime sob a luz analítica. Ele que criou, em tese, ele e o Belling, são dois autores alemães que criaram o que a gente chama de sistema causal naturalista de Leeds-Belling, que ensejou o que a gente chama de conceito analítico de crime. O que é o conceito analítico de crime? Me permitiu destrinchar a análise da conduta criminosa. Eu tenho que ter uma ação, ela tem que ser típica, tem que ser ilícita e culpável. E aqui em cima eu tenho a ação, tem que ser punível. Isso aqui é o que a gente chama hoje, tem variações na doutrina, mas eu vou adotar essa corrente aqui da teoria tripartida do crime. Eu brinco com o pessoal que a gente sempre analisa o que aqui? Usa um filósofo contemporâneo muito importante, já falecido, chamado Jaiminho, que é o carteiro do Chaves. Qual que era o jargão do Jaiminho? Vamos evitar a fadiga, não é? Eu analiso primeiro se tem ação. Se positivo, eu subo a escada para ver se é típica. Se ela é típica, ilícita. Se ela é ilícita, eu analiso se ela é culpável. O conceito de crime está aqui. Agora, vão ter casos em que vai existir todo o crime, mas eu não vou punir o cara. No exemplo da sonegação fiscal que o cara devolve, ele teve a ação é ilícita. A gente faz uma análise aqui negativa. Ele agiu em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regulado de direito? Não. Ou teve como causa supralegal um consentimento do ofendido? Nesse caso não vale. Não. Culpabilidade. Ele era imputável? Ele tinha potencial consciência de ilicitude? Ele poderia agir de outro modo? Então, ou seja, o fato dele é típico, ilícito e culpável. O que vai ter na lei é uma causa extintiva da pena, da punibilidade. Então ele não vai sofrer pena. Tem diversos casos na lei que acontece isso. Exemplo, a escusa absolutória nos crimes contra o patrimônio. Se eu furto meu pai, o descendente ou ascendente, ou a mulher furta o marido durante a constância da sociedade conjugal, e a vítima não seja idosa, tem escusa absolutória. É o artigo 181 e 182 do Código. E 183. São os três que regulam essas escusas. Porque o legislador falou assim, eu vou evitar meter a colher na família, para mim é melhor do que processar o sujeito. Beleza? Está respondido? Então aqui vocês viram as teorias críticas ou teorias da criminologia crítica, que é uma alternativa a essa chamada criminologia tradicional, né? Ou essa teoria liberal burguesa ou criminologia liberal burguesa que a gente estudou até agora nas teorias do consenso. Uma relação importante que se deve fazer dessas teorias críticas é com os movimentos criminológicos. Eu já vi algumas questões que o cara pergunta uma coisa e nas alternativas ele coloca 3 movimentos criminológicos, que não são escolas propriamente, são movimentos, né? São 3 os principais: abolicionismo penal, minimalismo penal e o direito penal máximo, que a gente chama, que também é conhecido como o movimento de lei e ordem.
Às vezes vocês vão ver em inglês assim, ó, às vezes cai na prova. Law and Order. Isso são movimentos criminológicos que vão propiciar uma análise do direito penal ou do sistema penal como um todo. Olha que interessante. O que prega o abolicionismo penal? O próprio nome diz, acabar com o direito penal. E qual que é a premissa que se parte para acabar com o direito penal? Um cara nórdico, dos países nórdicos, chamado, que é o principal representante do abolicionismo, chamado Luke Usman, disse o seguinte: o direito penal não serve para nada, ele só gera violência, ele tem que acabar. Por quê? Olha como que tem ligação com essa teoria, um pouco com a teoria crítica. Ele vira e fala assim: as funções declaradas da pena são inexistentes. A pena não ressocializa ninguém, a pena não previne crime nenhum, a pena não promove as funções oficiais para as quais ela foi criada. Ou seja, ela não serve para nada, ela não cumpre a função dela. Segundo, argumento do Luke Usman. Então eu vou colocar aqui, ó. Nega as funções da pena.